Bom dia, Sarinha. Bom dia, mamãe. Qual a palavra de hoje que você escolheu para a mamãe estar lendo junto com você? Neemias capítulo 5. Então eu vou compartilhar com vocês a palavrinha que a Sarinha escolheu para a mamãe estar lendo hoje. Neemias capítulo 5, mamãe leu do 1 ao 12. Vamos lá. Fala que Neemias ajuda os pobres. Ora, os homens e as suas mulheres levantaram um grande clamor contra os judeus, seus irmãos. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos muitos, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Outros diziam: estamos empenhando as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo durante a fome. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Embora tenhamos o mesmo sangue, que nossos irmãos e nossos filhos sejam tão bons como os dele, contudo temos de sujeitar nossos filhos e nossas filhas para serem servos. Algumas de nossas filhas já foram reduzidas à escravidão, o que não podemos evitar, porque os nossos campos e as nossas vinhas pertencem a outros. Ouvindo eu o seu clamor e essas palavras, fiquei muito irado, considerei-as comigo mesmo, e então acusei os nobres e os magistrados, e lhes disse: sois usuários dos vossos próprios irmãos. Assim convoquei contra eles uma grande assembleia, e lhes disse: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo as nossas posses. Agora vós negociareis os vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Eles se calaram, porque não acharam o que responder. Pelo que continuei: não é bom que fazeis. Não deveis andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus homens, lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos de cobrar juros. Restituí-lhes hoje as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite, que tendes exigido deles. Disseram eles: nós restituiremos tudo isso, nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então convoquei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme haviam prometido. Olha que palavra maravilhosa que a Sarinha escolheu para estarmos lendo e meditando hoje. Esse texto traz ao nosso coração a fé e a esperança que Deus está trazendo para cada um de nós um tempo de restituição, um tempo em que o Senhor vai restituir tudo que é nosso por herança e que porventura algum dia tenha sido tomado, algum dia tenha sido perdido. O texto começa falando que Neemias ajuda os pobres. Interessante que eles estavam na condição de pobres, mas eles não eram pobres. Eram homens, eram chefes de famílias, eram homens e mulheres que possuíam outrora bens. Tinham casas, tinham fazendas, tinham posses, tinha renda, só que eles estavam numa condição uma condição atual que não era a condição de origem deles, não. Interessante que eles estavam numa condição de pobre, e a Bíblia diz que os filhos, eles falavam, os homens, as mulheres: olha, os nossos filhos, as nossas filhas estão se tornando servos. Nós temos que estar pedindo, sabe, assim, trigo. Nós temos que estar pedindo o que comer. Nós temos que estar pedindo aos outros, para os nossos filhos, para que nós comamos e possamos sobreviver. Quem antes tinha, estava pedindo. Quem antes tinha terra estava pedindo, quem antes tinha trigo estava pedindo pão, quem antes tinha posse estava empenhando as suas posses para poder pagar tributo, pegando emprestado para pagar outras dívidas. Olha que situação que o povo se encontrava. Uma situação de pobreza, um povo que era rico, um povo que possuía, se encontrava numa situação de pobreza, pedindo trigo para poder comer, sustentar seus filhos, situação de vergonha, de humilhação. Um povo que tinha terra, estava empenhando suas terras, perdendo suas terras para pagar tributos. Mas a Bíblia diz que eles foram até Neemias, clamaram pela ajuda, pelo socorro de Neemias, e Neemias, um homem usado por Deus, um homem que foi levantado para reparar
muros, um homem que foi levantado como restituidor. Podemos ver Neemias aqui como restituidor, alguém que foi levantado por Deus para restituir ao povo o que pertencia ao povo. Neemias que não estava só restituindo terra, não estava só restituindo bens materiais, não. Neemias estava restituindo ao povo dignidade. Neemias estava tirando o povo da situação de humilhação, de vergonha. Neemias estava dando ao povo, aqueles homens, a oportunidade de andar de cabeça erguida, sabendo que não devia nada, que suas dívidas estavam sendo pagas, canceladas, estava sendo devolvido para eles o que pertencia a eles. Então, mais do que bens, era dignidade, era tirá-los daquela situação de humilhação. E a Bíblia fala que no verso 7, que Neemias, quando o povo clamou, Neemias fala que ele ficou irado, ele foi apossado de uma ira, sabe assim, dentro dele, uma indignação por aquela situação que não deveria estar acontecendo. E no verso 7 fala que ao ouvir tudo aquilo ali, ele considerou no coração dele. E o que ele fez foi acusar os nobres, os magistrados, foi dizer a eles que eram errado aquilo que eles estavam fazendo. Como que vocês podem agir dessa maneira? Nós também damos trigos a vocês e nem te cobramos juros por isso. Como que vocês podem fazer isso com seus irmãos? E por causa da acusação de Neemias contra os nobres e magistrados, Neemias conseguiu o tempo de restituição, onde eles ali prometeram que iriam restituir aquele povo tudo que pertencia a eles. Verso 11 fala: restituí-lhes hoje as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite, que tendes exigido deles. Foram tomados do povo, foram retirados, mas naquele momento seria restituído, a terra seria restituída, as vinhas que produziam, que geravam renda, seria restituída, os olivais, as casas, ou seja, a morada deles, como também a 100ª parte do dinheiro, até o dinheiro que havia sido roubado deles seria restituído, o trigo, o vinho, o azeite, tudo que havia sido retirado deles seria restituído. Então a palavra que o Senhor traz ao nosso coração, que é chegado hoje o tempo de restituição. Tudo aquilo que o Senhor nos deu por herança, tudo aquilo que foi nos dado como posse, tanto aqui no reino, tanto no mundo físico como no reino espiritual. Como eu disse, não foi devolvido, restituído àquele povo somente bênçãos físicas, não. Não foi restituído somente terra, azeite, dinheiro. Não foi restituído somente aquilo que eles pertenciam aqui na terra, não. Foi restituído bênçãos espirituais, foi restituído dignidade, foi restituído a paz, foi restituída a alegria, foi restituído bênçãos espirituais que pertenciam a eles. E esse é o nosso clamor hoje, que seja restituído tudo aquilo que pertence a nós por herança, por direito nosso, que foi conquistado por Jesus. Amados, aquele povo tinha Neemias como um intercessor, e Neemias naquele tempo foi levantado em favor do povo como restituidor. Hoje nós temos o Espírito Santo como nosso intercessor, e nós nos acheguemos hoje a Ele, clamando a Ele, pedindo ajuda a Ele, para que seja restituído tudo aquilo que era nosso por direito, por herança. E o Espírito Santo intercede por nós junto ao Pai. E o Pai é o nosso restituidor. O Pai é aquele que nos devolve aquilo que nos pertence. O Pai é aquele que nos tira de situações de vergonha, de humilhação. O Pai é aquele que devolve a nossa dignidade, a nossa alegria, a nossa paz. O Pai é aquele que nos tira de toda e qualquer situação de vergonha. Tempo de restituição, porque o Espírito Santo já está intercedendo por nós, e o nosso Deus dos altos céus se levanta hoje como nosso restituidor. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Fiquem todos na paz, tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Dá bom dia, Sarinha. Bom dia. Bom dia, Sarinha.